Já era noite. Os cachorros estavam dormindo na varanda. Eu estava no meu quarto, quase pegando no sono. Meus pais já se encontravam em seus aposentos. Meu irmão já havia desmaiado de sono. Afinal, ele era apenas uma criança. E foi quando todos nós fomos acordados com um uivo alto que vinha da direção do pasto, onde os animais dormiam. Corri até a janela do meu quarto e quase caí no chão ao ver aquela coisa grande e negra que vinha em direção à nossa casa. Ainda me lembro como se fosse hoje, ano 2000, interior de São Paulo. Depois daquele ocorrido, vendemos a nossa fazenda e fomos para perto da capital tentar uma vida mais tranquila. Mas pensávamos que tínhamos nos livrado do demônio que nos atormentou aquela semana, mas ele veio atrás de nós, aqui na cidade. Faltava poucos dias para o término do mês de abril daquele ano. Meu pai estava se preparando para viajar até outra cidade, buscar um novo trator que ele havia adquirido para a fazenda. Meu avô iria ficar com a gente enquanto ele estivesse fora, e assim, na tarde de terça-feira, ele pegou a velha caminhonete e partiu. Enquanto isso, meu avô chegava e se instalava em um dos quartos da nossa casa. Meu avô sempre gostou de contar histórias e também de fazer fogueiras, e sempre que ele dormia lá em casa, ele fazia isso. Era como uma tradição, e lá, ao redor da fogueira, ele nos contava as histórias de sua vida, como conheceu minha avó, como se mudou para São Paulo e, é claro, muitas histórias de terror vividas no interior do Ceará, pois ele era cearense e tinha muitas histórias, principalmente sobre lobisomens, alma penada, entre outras. Depois de chegar e se instalar, fomos eu e ele colher algumas madeiras para a fogueira de mais tarde. Depois do pasto, tinha uma pequena mata, na qual serviria para pegarmos madeira seca e lá coletávamos o que seria utilizado. Depois de fazermos a coleta e preparar tudo, pegamos algumas espigas de milho e preparamos para depois do jantar irmos para a frente da casa grande, onde seria acesa aquela fogueira e se daria início às histórias do meu avô. As horas foram avançando, a noite ia passando e logo depois da refeição, meu avô acendeu a fogueira e ficamos reunidos. Eu, minha mãe, meu irmão, meu avô, além dos cachorros. As chamas ardentes daquela fogueira iluminavam tudo ao nosso redor enquanto assava os milhos. Os cachorros estavam sempre ao nosso lado, amigos inseparáveis da família. Histórias e mais histórias eram contadas, risos e também sustos estavam presentes. E depois de comermos o milho, fomos dormir. Na noite seguinte, quase a mesma coisa. A diferença era que estava chovendo e não tínhamos a fogueira. Então minha mãe fez um bolo e ficamos reunidos na varanda. E em dado tempo da noite, já estávamos dentro de casa, quando escutamos uivos e tiros ao longe, depois da mata, em um sítio que ficava ali perto. No final do dia seguinte, meu pai chegou com um trator novo e meu avô ainda dormia mais aquela noite lá em casa. Fizemos a fogueira para marcar a despedida dele e lá, todos sentados conversando, ouvimos mais uma vez aqueles uivos. Então, meu avô falou: Olha, desde ontem à noite, tem esses uivos trepando da mata. Pode ser lobo, mas teve tiro também. Eu ainda desconfio que não seja um lobo, viu? Minha mãe falou que era apenas um lobo normal, mas ele voltou a dizer que se fosse um lobo, não era um lobo-guará nem a pau.
Meu pai questionou ele, então ele começou a nos contar suas histórias com os lobisomens no interior do Ceará. E ele disse que no tempo de moço ouvia muito aquele som e depois os boatos da criatura surgiam na região. Ele falou sem medo de errar que aqueles uivos eram de um lobisomem, e pior que ele estava certo. Fomos dormir e durante o resto daquela noite e madrugada, os uivos continuavam naquela região. Ao amanhecer, meu pai foi deixar meu avô em casa e depois de um tempo ele voltou com uma história bem macabra. Foi parado em um mata-burro pelo cintiante no qual alertava para que não saísse de casa à noite nem nos deixasse sair, pois tinha um animal estranho rondando a região e eles estavam achando que era um lobisomem. Meu pai, ele não deu muitos ouvidos à história do homem que perdera alguns animais e teve o seu carro todo arranhado, como se um urso tivesse amolado as unhas na lataria do veículo. Minha mãe estava com medo, pois meu avô já tinha falado aquilo e agora aquela história. E foi aquela noite que a criatura mais macabra de todas, que meu avô viu nos visitar também. No final da tarde, foi eu e meu pai até o pasto ver como estavam os animais, e depois de um tempo, retornamos para casa para jantar. A noite estava um pouco fria, fazendo com que os animais fossem para o curral. Milagre ou não, eles sobreviveram graças àquela atitude deles. Após a refeição, ficamos um tempo na sala e depois fomos dormir. Creio que fosse de 10 para 11 horas da noite, quando eu ouvi um uivo vindo da direção da mata. Ainda estava um pouco longe, mas logo eles foram aumentando a intensidade. O som já estava quase vencendo. Os meus olhos já ardiam de sono. Estavam pesados, quando novamente eu escutei um mugido de um dos bois que estavam no curral. Logo em seguida, um uivo tenebroso fez os animais se assustarem. Os cachorros que estavam dormindo se acordaram e começaram a latir. Lentamente, levantei da cama e fui até a janela do meu quarto e puxei um pouco a cortina. Tinha uma certa neblina, mas eu não estava acreditando que meus olhos pesados de sono me mostravam. Lobisomem. Só tinha visto em filme, imaginado como eles eram nas histórias do meu avô. Ali, não tinha nada a ver com os filmes que eu já tinha visto. Era parecido com um homem alto e forte, mas tinha uma pelagem escura, que só era possível ver pela luz azulada da lua cheia daquela noite. A cabeça era grande e desproporcional, que ao mesmo à distância eu conseguia ver. Aquilo pareceu ter me visto, ou ao menos sentido que estava sendo observado, pois colocou-se a caminhar em 4 patas na direção da casa. Depois de ter chegado mais perto, um odor pútrido de carne podre começou a exalar daquela criatura, junto com sua respiração ofegante e gemidos assustadores de dor. Com apenas um único salto, ele pulou a cerca de madeira de 2 metros de altura, que dividia entre a casa e o pasto, sem se cansar, e eu pude ver seu real tamanho. De 4 patas era igual um lobo gigante negro, mas sobre as patas traseiras aquilo era enorme, um homem peludo e meio corcunda com a cabeça de animal. Aquilo farejava o ar, sentia o medo dos animais no curral, e ao ver os cachorros latindo na varanda, ele urrou alto, e foi quando eu pulei de susto ao ouvir um forte tiro de uma espingarda calibre 22 que meu pai tinha. Ao olhar para baixo, vi pela janela lateral da casa o cano da espingarda que ainda saía fumaça, e subiu o cheiro de pólvora que se misturava com o fedor da criatura que caminhava em meio cambaleando em direção à casa. Meu pai começou a disparar enquanto minha mãe corria até meu quarto com meu irmão nos braços, e lá de cima víamos os cachorros partirem para cima da fera que lutava com nossos 2 cachorros pastores alemães. Meu pai tentava acertar mais tiros,
mas evitava os disparos com medo de atingir um dos cachorros que estavam literalmente grudados na fera. Meu pai então assobiou para que um dos cachorros se afastasse e assim pôde descarregar a espingarda na criatura, que saiu correndo em galopes pelo pasto e sumiu meio escuridão afora. No dia seguinte, vimos as marcas de sangue podre nas madeiras da cerca, os cachorros feridos, mas sem gravidades, e meu avô veio aquele dia em casa e soube da história macabra que ocorreu com nós na noite passada. Com medo da fera retornar para se vingar, pois dizia meu avô que essas criaturas são vingativas, meu pai vendeu os animais e a fazenda, e com o dinheiro fomos embora para a região metropolitana da capital paulista. Mas parece que aquilo nos farejou até aqui e veio em busca de se vingar daquela noite. Boa noite e fiquem com Deus.